João, o capítulo 8, a partir do versículo 31. Se você encontrou, bem forte, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois, àqueles que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: nós somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. E por que dizes tu, sereis livres? Daí Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? É interessante nós conversarmos com pessoas que dizem que tem Jesus no coração. É interessante conversar com pessoas que a gente chama para aceitar Jesus e elas dizem que já aceitaram. É interessante perguntar no meio de uma multidão, em qualquer igreja no dia de domingo, dizer quem tem Jesus, quem é de Jesus, ou quem quer ir para o céu, ou quem tem certeza de ir para o céu, e uma multidão imensa levantar a mão fazendo um sinal de sim e uma confirmação. É também interessante colocar aqui que muita gente diz conhecer Jesus, porque assistiu um filme, porque ouviu muitas músicas falando sobre esse Jesus, e nós estamos aqui para fazer uma provocação. Que tipo de Jesus você conhece e o que você entende por conhecer, o que você entende por verdade e o que você entende por libertar. Então nós vamos construir essa mensagem em cima desse tema conhecimento que liberta, e vamos discorrer a respeito de 3 perguntas: o que é conhecer, o que é a verdade, o que é libertar, e no final das contas, o que é necessário para que a gente viva o que esse texto está nos ensinando. Então, esse tema tem o objetivo de mexer com o nosso autoconhecimento, porque há muitos crentes sem conhecimento e há muitos crentes sem ser libertos, apesar de vir para a igreja todo domingo. E é interessante levar em consideração que ter um cartão de membro, ter um certificado de batismo, ter uma Bíblia e ter uma família toda indo para a igreja, isso não é passaporte de vida eterna, isso não garante salvação de ninguém. Mas de alguma forma, você caminhando com sua família, você tendo uma Bíblia, você indo aos cultos nos dias de domingo, outros dias da semana, isso pode te ajudar se você souber fazer um bom proveito disso. E aí, é claro, Jesus estava conversando com alguns judeus que insistiam em conhecer a Deus só porque fazia parte de uma linhagem sagrada como descendente de Abraão. Eles eram judeus e já se sentiam superiores e já tinham uma certa garantia de algumas promessas, e dizia: agora sim, não precisamos de mais nada, nós já conhecemos o Deus verdadeiro, nós já conhecemos a verdade, e nós levamos em consideração que Jesus trouxe uma provocação tão intensa que eles resolveram procurar Jesus para entender por que é que eles, mesmo sendo descendentes de Abraão, eles ainda não eram escravos, mesmo não estar com algema aparente, mesmo não estar num calabouço, numa cadeia, mas existe uma cadeia que Jesus estava denunciando que eles não ainda estavam entendendo. E aí Jesus disse no versículo 31, para aqueles que creram nele: se vocês permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Do jeito que Jesus provocou aqueles que eram descendentes de Abraão,
provocou a reflexão de que ser descendente de Abraão não quer dizer ser de Deus, eu também quero provocar vocês a pensar nisso. Ser evangélico não significa ser de Jesus. Pertencer a uma igreja evangélica não significa pertencer a Jesus. Porque existe um abismo muito grande entre ser religioso e ser convertido. Aqueles homens eram religiosos porque eles praticavam a religião. E Jesus está dizendo aqui que o segredo não é ser religioso, não é ser descendente de Abraão, é conhecer a palavra, permanecer na palavra e ser discípulo, aluno, seguidor. Esse é o significado da palavra discípulo. E aí, se não se conhece a palavra e se não se permanece nesta palavra, essa pessoa está muito longe da verdade. E no livro de João, Jesus denuncia aqueles que não são deles como filhos do diabo. Observe o versículo 44. João 8, 44. É o mesmo grupo que está lá dentro de Jesus que ele vai dizer isso. O vosso pai é o diabo, e vocês querem satisfazer o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então não precisa, na verdade, matar, fazer coisas extravagantes para ser filho do diabo. Para ser filho do diabo é só não ser filho de Deus, porque não tem outro pai sobrando. Ou é Deus ou é o diabo. Isso deve nos preocupar, porque quem está falando é Jesus, e esse texto não dá outra margem para o entendimento do que é estar com Cristo e do que é não estar com Cristo. É a ideia de conhecer a verdade, porque somente ela e mais nada é que liberta. Você pode fazer parte de todos os círculos de oração de todas as igrejas num dia só. Mas se você não conhecer a verdade, a oração de todo mundo não vai te libertar. Porque o que Jesus está dizendo aqui pode ser resposta a uma oração, mas não é a oração que garante a libertação de alguém, não é você vir ao culto que garante a libertação de alguém. A única coisa que pode garantir os grilhões serem quebrados e alguém ser liberto é o poder do conhecimento da verdade. E aí, eu já quero começar a conversar com você sobre o que é conhecer. Porque quando alguém vai dar testemunho da sua conversão, vai dizer assim: eu conheço a verdade, graças a Deus, por isso que hoje eu sou uma pessoa liberta. Aí está falando disso porque deixou de beber, porque deixou de fumar, porque abandonou alguns vícios, aí diz: eu estou liberto. E aí quando diz que conhece a verdade, é porque ouviu falar que Jesus salva, ouviu falar que Jesus morreu na cruz, e decorou alguns versículos como João 3,16 e o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não passa disso, anos e anos, caminha para trás, sem conhecer e sem mergulhar nesse conhecer. Isso estava acontecendo com o povo de Israel, às margens do cativeiro babilônico. Oséias se levanta, Isaías se levanta, Ezequiel se levanta, Jeremias se levanta para denunciar a realidade de escravidão no pecado, na injustiça, na iniquidade daquele povo. Oséias, ele foi muito direto no capítulo 6 e o versículo 4, o capítulo 4 e o versículo 6, quando diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E a palavra conhecimento no hebraico tem uma conotação muito parecida com inteligência, entendimento, sabedoria. São palavras correlatas. As pessoas inteligentes eram sábias, as pessoas sábias tinham entendimento, e as pessoas que tinham entendimento eram cheias de conhecimento. Essas palavras, elas são sinônimos dentro do hebraico. Mas quando chega no grego, essas palavras elas têm uma conotação hierárquica, é diferente. Inteligência é uma coisa, conhecer é outra e ter sabedoria é outra.
E aí, quando a gente percebe a palavra conhecer sendo colocado como uma intimidade do casal na noite de núpcias, a palavra conhecer aí tem uma conotação tão íntima que é como se um estivesse entrando dentro do outro. É a coabitação sexual. Quando Adão conheceu a Eva, apareceu essa palavra. Quando José conheceu a Maria sexualmente e nasceu Jesus, ou nasceu outros filhos além de Jesus, o que é que vai acontecer? Ele coabitou, e a palavra é traduzida como conheceu a Maria, conheceu a Eva. Então há um sentido de intimidade nessa palavra conhecer. E aí já traz uma provocação. Em que sentido? Quando você diz que conhece Jesus, você assume dizer que tem intimidade com Ele? Ou você só conhece a história dele? É possível você ter entrado no Evangelho e o Evangelho ter entrado em você? Ou você só é aquele tipo que passa por aqui de vez em quando? Então há uma necessidade de a gente parar para refletir sobre isso, para a gente não passar de um espírito católico só mudando de endereço. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Amém. Então conhecer, não basta você ter uma informação, não basta você receber um relatório de mandamentos como era no Antigo Testamento. Se você conhece a lei de Deus, conhece as normas para poder agradar a Deus, então você conhece a Deus. Quando a gente segue no progresso da revelação da verdade nas Escrituras e a gente deságua no Novo Testamento, nesse oceano do saber celestial, a gente vai perceber que devemos conhecer e prosseguir em conhecer mais o Senhor, como quem está no escuro caminhando para a claridão, como quem está com águas rasas nos pés, mergulhando para o profundo do rio. É como quem está garimpando ouro, e quanto mais garimpa, mais acha. Nós não podemos nos conformar com 4 ou 5 versículos na nossa memória e achar que isso é conhecer a Deus. Nós não podemos nos conformar em decorar 10, 4 hinos da harpa cristã e dizer que é evangélico e conseguir dizer frases de música e achar que está pregando o evangelho. A palavra conhecer, ela é provocada lá em Oséias 4:6, mas a gente vai ver em Josué e em Salmos uma busca constante de convencer o povo de Deus a procurar meditar de noite na sua palavra. E vai aproximando a ideia de conhecer a Deus com a ideia de conhecer o que é revelado sobre Ele e o que Ele ensinou para viver na bem-aventurança e na felicidade que se deve ter apenas com Deus, apenas com Cristo. Se você quiser acompanhar essa reflexão, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2, você vai entender um pouco do que eu quero dizer. 1 Coríntios capítulo 8 e o versículo 2. Se você não encontrar rapidamente, então você pare e me escute, porque se você ficar procurando enquanto eu leio, você nem acha e nem me escuta, aí você perde a bênção. Eu estou dizendo isso para lhe ajudar. Eu já encontrei o que eu leio. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Aí imaginou? Eu estudei um monte de coisa, eu li um monte de livro, estou ensinando lá no seminário, e aí se eu me atrever a dizer assim, olha, da Bíblia eu conheço, Jesus eu conheço, eu ainda não sei como eu deveria saber. Entendeu agora o que eu estou dizendo? Então você se torna membro de uma igreja, mais na frente você vai trabalhar com criança, com jovem, de repente você está ministrando aqui com um grupo de louvor, aí depois você começa a trabalhar com evangelização, com missão, vai ser líder de homens, de mulheres, sei lá, você é um diácono, uma diaconisa, aí você se torna um evangelista, sei lá, um presbítero, um missionário, um pastor, aí você se forma num conhecimento teológico que você considera muito profundo, 4, 5, 10 anos, você lê dezenas de livros, lê a Bíblia 10 vezes, e de repente você diz assim, agora eu sei. O texto me dá mais para dizer. Você ainda não sabe como convém saber, porque ainda tem muita coisa para saber. E isso eu não estou dizendo filosoficamente como Sócrates. Ele disse o que eu sei é que nada sei. Eu estou dizendo porque o conhecimento que é necessário para a vida eterna não é o conhecimento intelectual acadêmico da universidade, não é o devorar livros e livros
conhecendo vários escritores e conhecendo vários saberes de dominar várias inteligências. Esse conhecimento aqui é algo que salta para a vida eterna, é algo que eleva para a vida eterna, é o conhecimento a respeito de Jesus, porque Ele é a verdade e somente Ele liberta, e quem não conhece Jesus, não adianta de nada conhecer mais sobre a Bíblia. O Evangelho de João menciona muito sobre essa questão, quando Jesus está orando, no capítulo 17, acompanhe comigo, por favor, Jesus iniciando a oração, depois de um momento muito íntimo com os discípulos, e aí ele vai caminhar para a morte, mas ele ora com eles, e aí ele caminha para a prisão e para a morte, mas olha o que interessante. João 17, o versículo 1. Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. O versículo 13 é muito importante e vai dizer: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. O versículo 3 nos ajuda a compreender que a vida eterna depende do que você conhece de Deus. A vida eterna não depende do quanto você tem de tempo como evangelho. A vida eterna não depende do tempo que você passa de joelho, que você passa lendo. A vida eterna, ela depende exclusivamente da verdade que o Evangelho apresenta sobre o Deus de Israel e sobre o Deus que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus. João vai dizer no primeiro capítulo que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele vai dizer mais na frente, no versículo 14, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa palavra verdade no Evangelho de João é uma palavra extremamente necessária, porque a mentira corria frouxa a respeito de Jesus. Se falava de Jesus, mas era mentira. E acredite, eram aqueles que eram chamados de igreja que estavam mentindo. Eram aqueles que eram chamados de religiosos e povo de Deus que estavam mentindo sobre Jesus, falando coisas que não faz sentido sobre Jesus. E João, ele vai escrever a sua primeira carta, segunda e terceira carta, depois o livro de Apocalipse. É o mesmo João aqui. E quando ele está escrevendo a primeira carta, ele vai dizer que quem não prega a verdade sobre Jesus é anticristo, é contra Cristo. E observe que a única coisa que a gente vai ter contra a verdade é a verdade. Não tem outra arma melhor. Nós precisamos ser ainda a coluna e o alicerce da verdade. A igreja não pode negociar o conhecimento profundo, o domínio, a arte de apresentar a verdade para as pessoas. O segundo tópico, a gente vai sair dessa ideia do que é conhecer, dessa mudança de mente, dessa busca pela intimidade com o que é ser Deus. A gente escuta música falando sobre quem é Deus, a gente escuta pregações falando sobre quem é Deus, mas como a irmã estava ministrando aqui, é difícil encontrar palavras humanas para resumir. Deus é tudo isso. O incomensurável Deus, o inescrutável Deus, o Deus que nós servimos, o Deus da Escritura. Mas o que está revelado é para nós, nossos filhos de geração em geração. E se o que está revelado, eu e você, nós não buscamos, nós vamos dedicar tempo com outras coisas, e a nossa mente vai se cansar com outras coisas, e vai se inchar com outros conhecimentos. Mas o povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? O conhecimento de Deus. Segundo tópico que eu vou trabalhar aqui, também é uma pergunta: o que é a verdade? João capítulo 18, versículo 38, é interessante que Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade.
Pilatos faz essa pergunta, porque Jesus veio a esse mundo para dar testemunho da verdade, e ele mesmo fala isso. Aí Pilatos diz: e o que é a verdade? Jesus silencia, mas João deixa muito claro do que é a verdade. João capítulo 17 e o versículo 17, João está dizendo, João resiste ao que Jesus falou na oração: santifica os teus na verdade, a tua palavra é a verdade. Então dá para perceber o que é que liberta. Quem liberta é o Filho, mas o Filho revela a verdade de forma escrita, e essa verdade escrita que a gente chama de Bíblia, aqui está sendo chamado tua palavra. A Bíblia é a palavra do Pai, é a palavra do Filho, é a palavra, o verbo escrito, que fala sobre o verbo encarnado. Encarnado quer dizer que se fez homem, se fez carne. É interessante que, voltando mais algumas folhas, Jesus ele vai falar sobre a verdade, que é ele mesmo. Lembra do versículo, João 14,6? Jesus ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa ligação com o Pai, os judeus achavam que tinha só porque era descendente de Abraão. É a mesma ilusão de achar porque frequenta uma igreja evangélica já tem ligação com o homem lá de cima. É a mesma ilusão. Não é frequentar a igreja, é ser igreja. Não é entrar no evangelho, é o evangelho entrar em você. O processo não é de fora para dentro, o processo é de dentro para fora. A libertação não tem a ver com o que você deixou de fumar, com o que você deixou de beber. Está com o que você mais ama. Porque tem gente que é evangélico, mas ainda ama muito os pecados de estimação que não quer deixar. E se você é escravo do pecado, você não é uma pessoa livre. Salmo 119, versículo 142, lá no Antigo Testamento. O salmista ele vai dizer: a tua lei é a verdade. E o que é a lei? Lá no Antigo Testamento é tudo que foi ensinado por Moisés e os profetas. Todo o ensinamento a respeito de Deus e a sua vontade é a lei, inclusive as normas. Interessante como nós somos estimulados a buscar promessas para exigir de Deus, e a gente não cai na real de que devemos também buscar mandamentos para obedecer, porque Ele é Senhor e Ele exige mais do que o servo. O que é a verdade? O que é essa aletheia no Novo Testamento? O que Jesus estava querendo falar quando disse: eu sou a verdade? O que João estava querendo dizer quando disse: ele veio cheio de graça e de verdade? O que o salmista estava querendo dizer, que a lei do Senhor é a verdade. Ele estava necessariamente levantando a questão: tudo que nós precisamos de concreto, tudo que nós precisamos de justo, de puro e de verdadeiro, se resume naquilo que Deus é e naquilo que Ele tem para o seu povo como ensinamento. Os seus estatutos, os seus caminhos, os seus juízos, a sua palavra é toda a verdade que nós precisamos para ser feliz e nos encontrar. Os psicólogos eles vão dizer: conhece-te a ti mesmo. Os filósofos eles vão dizer: olha, procure saber e conhecer de onde você veio, para onde você vai e quem você é, e aí você consegue encontrar a evolução filosófica. Mas a Bíblia só quer isso, que você conheça Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E você não só conheça o significado do nome Jesus, você não só conheça quando Ele nasceu, viveu e morreu, você não só conheça que Ele vai voltar, mas se aprofunde no pleno conhecimento de Cristo,
Cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Mergulhe profundamente, prosseguindo em conhecer mais desse Cristo. E quando você morrer, ou quando você for arrebatado, a eternidade toda vai ser conhecendo sobre esse Cristo de eternidade a eternidade. A coisa mais gloriosa para um crente é conhecer este Cristo profundamente. Os filhos de Cefas, lá em Atos, foram expulsar um demônio em nome de Paulo. Foram expulsar um demônio. Aí disse assim, os filhos de Cefas: olha, desconjuro-vos por Jesus a quem Paulo pega. Aí o demônio disse: eu sei quem é Jesus e eu sei quem é Paulo, mas e vocês? Às vezes nós servimos ao Deus da IBC, ao Deus que fala na pessoa do pastor Luciano, na pessoa do pastor Jorge. Às vezes nós conhecemos Deus lá de Abraão, lá de Daniel, mas nós não temos experiência com Ele o bastante para dizer: Ele é o meu Deus, porque Ele fala comigo assim e minha intimidade com Ele é assim. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Então, conhecer é algo íntimo, profundo e ampliamente. O que tem de gente com a mente fechada, tapada, enrolada, acreditando em qualquer coisa, é incrível saber que ainda tem evangélico assim. No tempo que eu me converti, era muito difícil um evangélico ser enrolado, porque gostava de estudo bíblico, gostava de ler profundamente a Bíblia horas e horas, gostava de se aprofundar na verdade para não cair no engano da mentira e não se tornar filho do diabo por tabela. Romanos capítulo 1, o versículo 25, fala que os homens estão transformando a verdade de Deus em mentira para a sua própria condenação. O que você vai ver, a quantidade de igreja que vai surgir daqui para frente, nome de igreja diferente. Eu já vi o nome de uma igreja assim: Igreja Evangélica, Jesus vem e você fica. Já viu o nome da igreja? Eu já vi o nome da igreja, Igreja de Deus no Brasil. Eu já vi o nome da igreja, Igreja de Cristo no Brasil. Eu já vi o nome da igreja, Igreja do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e amém. É uma oração o nome da igreja. Embarcação da salvação, cuspe de Deus, igreja da panela preta. Tem igreja para tudo que você quiser. Tem o evangelho self-service a gosto do freguês, para você se deleitar no que você quiser, do seu jeitinho. É o céu do seu jeito, é Jesus do seu jeito, é a palavra do seu jeito. Já estamos até dizendo por aí que tem que mudar muita coisa para poder agradar um público especial que é muito exigente na nossa geração. Existe realmente muita gente alucinado pelo engano, pelas fábulas, rejeitando a sã doutrina, abusando da verdade, mas só vai ser liberto quando a verdade entrar e fazer parte do teu íntimo. Isso é ser liberto. Eu vou me segurar aqui para não ficar gritando no ouvido dos irmãos. Relaxa, segura, pronto. O que é conhecer? Foi o primeiro tópico. O que é a verdade? Foi o segundo tópico. Aprendemos que a lei é a verdade, aprendemos que a palavra é a verdade e aprendemos que o Cristo é a verdade. Lembra que a lei falava do Cristo que vinha? Lembra que o Novo Testamento fala do Cristo que chegou? Lembra agora que Jesus disse: eu sou a verdade? Então o que é ler a Bíblia? É ir em busca de Jesus nela. Então aquilo que eu sei da Bíblia que fala sobre Jesus é a verdade, porque Jesus é a chave de tudo que você procura no Evangelho. Se for colocado você lá na salinha para cuidar das criancinhas e ensinar alguma coisa, se você for falar de Noé, não fique em Noé, tem que falar de Jesus na história de Noé. Se
for falar de Adão, não fique em Adão, vá para Jesus a partir de Adão. Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Davi, até se for falar sobre a serpente, o capeta, o dragão, tira daí Jesus, porque ele manda em tudo, comanda tudo, e ele é o único que pode libertar, porque o texto diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.